Bem, eu agradeço bastante as palavras do Dr. Viana. A gente tem assim muito prazer de trabalhar e estar aqui presente no Cresce. Essa não é a primeira vez que a gente tem a oportunidade de estar aqui, ou mesmo, não eu, Dalva, minha pessoa, mas pessoas da minha equipe têm participado de reuniões, porque a gente entende que essa parceria e esse trabalho conjunto com o Cresce, ele só tende mesmo a trazer benefícios, eu acho que é para todos nós, né? Não é só para a Secretaria da Saúde, não é só para a SUSEM, não é só para os municípios onde a gente tem a transmissão de dengue, eu acho que é para todos nós, né? É uma responsabilidade social. Eu acho que a chamada do Dr. Viana foi bastante claro, né? Eu acho que só isso já valeria a palestra de hoje, o assunto de hoje, né? Mas acho que a gente acrescentaria mais algumas informações para até propiciar mesmo que haja o debate, que as pessoas se manifestem, né? Porque a gente está trabalhando dentro de uma construção, né, de responsabilização para o problema dengue, que não é um problema de São Paulo, não é um problema do Brasil, ele é um problema mundial, né? É uma das maiores doenças de maior importância daquelas que são transmitidas por vírus no mundo, né? Então, esse movimento, no sentido da gente conseguir, né, equiparar a nossa velocidade de ação à velocidade de atuação do mosquito, ele é incansável, né? Semana passada, nós estávamos num fórum que estava discutindo todos os aspectos da doença e vendo, nesse período que a gente convive com ela, que é um período bastante recente, o quanto que a gente avançou. E um dos expositores dizia assim, eu trabalho 8 horas por dia, o mosquito da dengue trabalha 24. Eu ando e ele voa. Então, só aí já dá para ver que ele é mais esperto do que a gente, né? Então, nós temos que ter criatividade, temos que ter bastante calma e tranquilidade para lidar com essa questão e conseguir fazer com que o número de casos, não só dos doentes, como também daquelas pessoas que morrem pela doença, porque a letalidade é alta e ela tem aumentado no Brasil, ceda e a gente conviva tranquilamente com essa doença, porque a palavra erradicação ela está fora de questão. A gente dificilmente vai conseguir eliminar o mosquito deste planeta, né? Então, eu queria começar, e eu fico à disposição para qualquer pergunta que vocês queiram fazer, né? Então, eu vou mostrar alguns aspectos. Onde que eu coloquei aqui o apontador? Está aqui. Bem, então, acho que uma coisa que a gente precisava saber um pouco, assim, de que doença nós estamos falando, né? Que dengue é esse? O que é isso, né? Que a gente vê na imprensa, vê na televisão, vê no jornal, todo mundo falando de dengue, né? Então, é uma doença aguda, né? O que é uma doença aguda? É aquela doença que a gente adquire e que a gente fica durante um certo período com sintoma, né? Eu vou ter uma febre, eu vou ter uma dor de cabeça, e depois passa. Então, doença aguda é toda essa doença que a gente adquire e que ela se manifesta de alguma forma. Se eu começar a ficar com pressão alta, isso não é uma doença aguda. Eu vou ter a pressão alta por um grande tempo e ele vai levar uma série de complicações, né? Só para diferenciar o que a gente está chamando de doença aguda, né? E ela é causada por um vírus. Então, assim, o que é vírus, né? Dentre os agentes que causam doença, a gente tem várias categorias, né? Então, as doenças virais, tem muitas aqui, são conhecidas da gente, né? Sarampo, né? Rubéola, são doenças que a gente conviveu na época da infância. Sarampo, graças a Deus, agora a gente já não tem mais, já conseguimos controlar, né? Mas existem muitas doenças virais, assim mesmo como a gripe, né? Que é uma doença viral. Então, é um vírus que causa essa doença. E a abordagem de doença viral nunca é tão simples, né? Porque não tem ainda uma medicação que a gente possa dar para o doente e ele fica bom. Se eu estou com uma infecção de garganta causada aí por uma bactéria, eu tomo um antibiótico e melhoro. Mas não tem para o vírus um tratamento adequado. Ela tem evolução benigna, quer dizer, a pessoa pode ficar boa. E, na maioria dos casos, fica boa, né? Mas ela também pode se tornar mais grave. E, quando ela se torna grave, ela pode não só levar o doente a precisar de uma internação, precisar de
cuidados especiais, mas também essa forma grave da doença, que é a forma hemorrágica, pode levar o indivíduo à morte, né? Então, a gente fala aqui de período de incubação. A gente fala assim, eu estou com uma gripe incubada, né? Todo mundo já ouviu falar isso, né? Significa o seguinte, é a partir do momento que a pessoa adquire a doença, até ela começar a ter sintoma da doença, né? E esse tempo ele é variado. Mas, na média, a gente coloca aí como uma semana, né? Então, a partir do momento que eu tomei contato com o vírus da dengue, o meu organismo vai precisar de uns 5, 6 dias para começar a manifestar o sintoma. Então, eu já estou doente, mas eu não sei, né? E esse que é o grande problema, porque eu não sei que eu estou doente, mas eu tenho o vírus comigo, né? Essa manifestação, quando ela começar, eu já posso ter passado a doença, né, para um monte de mosquito. Depois eu vou explicar como é que a doença, como que é o ciclo. Bem, e esse período aqui, que a gente chama de transmissibilidade, é assim, quanto tempo que eu fico doente e o vírus fica no meu sangue? E quanto tempo que eu fico com sintoma, né? Então, a dengue é uma doença que ela dura pouco tempo. Ela começa um dia antes de ter o sintoma até o 6º dia. Então, a pessoa fica doente uma semana, né? O mosquito me picou, me passou o vírus, eu fico uma semana sem saber que eu estou doente, aí, daí, uma semana, eu começo a ter febre, dor de cabeça, dor no corpo, e, durante uma semana, eu fico doente. E depois eu posso melhorar, ou eu posso piorar, e começo a ter aquele quadro mais grave, né? Não tem vacina para a dengue ainda, né? Existem aí vários estudos que estão sendo feitos no sentido de se ter uma vacina. Mas, concretamente, hoje, não tem vacina para a dengue. Então, a vacina para a dengue hoje chama prevenção, tá? Então, a gente não pode dar nenhuma vacina, como a gente dá vacina para rubéola, como a gente dá vacina para febre amarela, que é aquela outra doença causada também por um vírus, né? Para dengue não tem. Bom, como é que pega, né? Então, assim, o mosquitinho aqui, né, a fêmea está voando, ela pica uma pessoa que está doente na cama com sintoma, aí ele fica infectado. Passado um certo tempo, ele pode passar a doença para uma outra pessoa. E isto pode acontecer, e sempre vai acontecer, em área urbana. O mosquito Aedes aegypti, ele é muito sabido. Hoje em dia, o chique é estar em área urbana, né? Mais de 90% da população mora na área urbana, né? E, então, ele vai estar ou dentro da casa, ou lá onde eu trabalho, aqui, né? Ou aonde eu vou, no clube de campo, onde eu vou no ginásio de esportes, em qualquer lugar. Então, para a gente, é importante saber onde que o indivíduo pode ter se infectado, para a gente poder tomar as medidas de controle em cima da presença daquele vetor ali, né? Bem, uma vez que o mosquito, então, pica essa pessoa, ela vai ficar durante uma semana em período de incubação e ela manifesta. Outro mosquito que está criando aqui no quintal da casa, em criadores que estão aqui, né, pode picar esse outro indivíduo e, assim, o ciclo vai se sucedendo. Só a fêmea que pica, tá? O macho não. Bom, aí a pessoa vai ficar doente, ela vai ter dor nas articulações, ela vai ter dor de cabeça, ela vai ter uma febre alta, ela vai ter fraqueza, ela pode ter falta de apetite, e aí pode aparecer as manchinhas no corpo. Mancha no corpo significa já os processos hemorrágicos acontecendo. Então, a doença, a dengue, ela interfere no processo hemorrágico. A pessoa fica com o sangue fraco e aí começa a ter sangramentos. Onde que tem dengue, né? Dengue está numa faixa, né, que, quando a gente olhando assim para o mapa do mundo, e que pega uma área onde tem uma condição de temperatura muito propícia para as chamadas doenças tropicais. Então, são doenças que acontecem em regiões que têm uma situação de clima que favorece a presença de alguns vetores de doença, ou a transmissão de pessoa para pessoa, né? Então, nós temos aqui do sul dos Estados Unidos, aqui toda a América do Sul, até a Argentina, temos aqui o continente africano, no final aqui o continente asiático. E
o que acontece, né? Onde é que acontece a dengue? Que espaço que acontece a dengue, né? Acontece nas áreas urbanas, né? Onde você tem uma situação bastante desordenada de ocupação, né? Então, assim, uma área já mais diferenciada, com prédios, e um adensamento populacional muito grande, né? Então, certamente, essas casas aqui pode ter problema de abastecimento de água, pode ter uma série de problemas que o aglomerado urbano vai causar e que pode dar chance para o mosquito se criar. A questão da disposição do lixo, que é um problema muito sério, né? Aqui, um lixo disposto a céu aberto e que vai deixar aí recipientes que vai acumular água da chuva e vai poder dar chance para o mosquito, né? E onde não tem abastecimento de água regular, que as pessoas acumulam água que vem servida no caminhão-pipa e essa água fica descoberta, criando o mosquito. Então, se a gente olhar aqui para o continente brasileiro, né, lá no ano de 2000, 81% das pessoas vivem em área urbana. Praticamente não se tem mais população nas áreas rurais. 18 milhões de pessoas não têm acesso à água encanada. Então, essas pessoas vão buscar água e vão acumular na sua casa, para poder utilizar para aquilo que ela precisa para sobreviver, né? E um percentual de 64% não tem destino adequado de lixo. Então, as pessoas jogam lixo no quintal, jogam lixo no terreno baldio que está do lado, a prefeitura até recolhe o lixo, mas aí faz isso aqui, joga no terreno que está um pouco mais distante, né? Então, você tira do quintal e põe para lá, quer dizer, você só movimenta o criador, né? E isso tudo tem a ver com questão de saúde mesmo, porque aqui cria não só o mosquito da dengue, né, mas uma série de outras situações. Então, só para ter ideia assim, de como é que é essa coisa da dengue, né? Quanto é, assim, em termos numéricos, né? Então, a gente vê que a dengue começa aqui no Brasil como um problema no ano de 1986, aí ela aparece anualmente em níveis pequenos, né? Olha, aqui está 100 mil, hein? Tá? Aqui é o número de casos, 100 mil. Aí ela vem vindo. Quando chega no ano de 98, ela tem um pico e chega lá a mais de 500 mil casos. O outro pico em 2002, quase 800 mil casos. E aqui, no ano 2008, outro pico. Então, se a gente olhar para o Brasil inteiro, a gente teve, né, 3 picos de transmissão da doença. E aqui é importante a gente dizer que o vírus da dengue, ele tem 4 tipos diferentes, que a gente chama de sorotipo, né? Então, quando começaram as epidemias no Brasil, a gente tinha o tipo 1. Aí, depois, veio o tipo 2, e depois o tipo 3. O tipo 2 circulou muito pouco aqui, e o tipo 2 voltou de novo. Então, quando a gente tem vários tipos de vírus, e aqui no Brasil tem os 3, ao mesmo tempo, aqui em São Paulo, cada um de nós, se for exposto, pode ter 3 dengues, né? Pode ter pelo tipo 1, pelo tipo 2, pelo tipo 3. E, quando eu tenho a doença pelo vírus 1, eu fico imunizada. É como se eu tivesse recebido uma vacina. Eu não vou ter mais dengue pelo tipo 1, mas eu posso ter o 3, posso ter o 2. E, quando eu tenho um dengue pela segunda vez, a chance do meu dengue ser mais grave é maior. Meu organismo já está sensibilizado. Então, o que acontece é que o que aconteceu foi justamente isso. Teve um tipo, apareceu outro. Então, muitos casos de doença. E o que aconteceu? Essa curva vermelhinha aqui é o número de pessoas que foram internadas por dengue. Quer dizer, ficaram mais graves, tiveram dengue mais grave, né? Então, no começo, era uma onda, né? Subia, baixava. Aí, depois, virou uma questão epidêmica. E aí começou a ter caso muito grave. E em crianças. O que significa em crianças? Porque o dengue, ele iniciou acometendo as pessoas adultas, porque ninguém tinha experiência com dengue, todo mundo estava sujeito a pegar a doença. Aí, depois de ter tanto dengue, os adultos todos já estão vacinados, entre aspas, né? Porque já tiveram o dengue. Então, começa a aparecer agora os casos em criança. E esses são graves. Então, a mortalidade na criança está sendo alta, isso é um problema bastante sério, né? E aí, a gente tem nesse quadro o dengue grave, que é o dengue hemorrágico, né? Aqui é febre hemorrágica do dengue. Olhando aqui num quadro que vai até o ano passado, né? Então, aqui a gente vai ter os números de casos graves,
né? E esse número está aqui nas faixinhas amarelas. E aqui, as pessoas que morrem. Esse gráfico está mostrando o seguinte: quantos morrem entre quem teve o caso grave, né? Que é essa coluninha aqui de baixo. Então, o que a gente vê é que, nos últimos anos, a gente tem muito caso grave e a letalidade, que é o número das pessoas que morrem, vem se mantendo num patamar que ele não diminui. Ó. Tá certo? Então, isso é um problema sério de saúde pública, é isso que o doutor Viana falou aqui, né? A pessoa tem febre no posto de saúde e não tem condição de atender, porque forma aquela fila, não tem condições de absorver esse doente, então desestrutura qualquer sistema de saúde. E o sistema de saúde não tem que atender só dengue, você tem todas as outras doenças que já estão ali no cenário daquele município. E aí o que acontece? Filas intermináveis, pessoas que não são atendidas, né? E aí essas pessoas vão ficar provavelmente tomando até alguma medicação inadequada ou tomando o seu próprio cuidado em casa. Então, a chance desse dengue se complicar é maior. Mesmo o dengue grave, se eu tiver com esse paciente internado e numa situação de dar para ele aquilo que ele precisa para controlar o seu quadro clínico, ele pode reverter. Ele não quer dizer que todos morrem. E aqui está vendo bem, né? Que você tem um número grande de casos. Olha aqui no 4.195 casos de dengue grave nós tivemos em 2008, com 229 óbitos. Provavelmente, essas pessoas que morreram chegaram tarde no sistema de saúde, não tinha no serviço de saúde um instrumento para poder dar suporte para esse indivíduo. Né? Então, aqui é só para vocês terem uma ideia de onde está o dengue no Brasil. Né? Então, onde está mais vermelho, tem mais dengue. Tá? Onde está amarelo, tem dengue em níveis médios, e onde está verde, menos dengue. Nós estamos aqui, tá? Então, aqui é o estado de São Paulo, e aqui a gente tem, na nossa região norte, vários lugares que tem bastante dengue, né? Cada pontinho desse aqui está marcando assim, os municípios. Quanto mais aglomerado de pontinho, mais municípios grudadinhos um no outro, certo? Então, essa é a nossa faixa ao norte aqui do estado de grande quantidade de dengue, e nós temos aqui a região do litoral, com bastante transmissão, e aqui a região de Campinas e um pouco aqui na região do centro. Tá? E quantos casos tem? Como é que é isso? Né? Então, aquele mapa que a gente mostrou para o Brasil, agora é para São Paulo. Né? Então, o que a gente tem aqui a partir de 99, cada barrinha dessa aqui é o número de casos do ano. Ó. Nós tivemos 51 mil casos aqui no ano de 2001, e o ano de 2007 foi o pior ano de dengue aqui para o estado. Nós tivemos aqui 92 mil casos de dengue, depois ficou numa situação bem tranquila, ó, 7, 8 mil. E este ano, o dengue veio com tudo. Nós já viramos 2009 para 2010 com uma quantidade grande de município que estava com casos acontecendo a transmissão ali, e esse dado aqui, ele é recente, ele é da semana passada, então, 25 mil pessoas no estado já tiveram o exame confirmando que estava com dengue. Né? E nós ainda estamos no mês de março. Tá? Então, isso deve ainda crescer bastante, essa barrinha aqui deve ter uma subida grande. Né? E qual é a abrangência dessa quantidade de casos? Né? No comecinho tinha poucos municípios, aqui é município que tem caso de dengue. Né? Ele vai, mais ou menos, sinalizando o número de casos. 2007 foi o nosso pior ano, 370 municípios. Vocês sabem quantos municípios tem no estado, né? 645. Então, mais da metade dos municípios do estado tiveram pelo menos um caso de dengue registrado. Esse ano de 2010, nós estamos em março, no mês de março ainda, já encontramos dengue em 304 municípios. Então, isso cria um problema muito sério para aquele gestor daquele município que tem que dar atenção para esse doente, que tem que fazer o controle da doença, e tem que ter toda uma estrutura para esse paciente. E aqui nós estamos falando só o paciente que teve dengue, que fez o exame e que deu positivo. Nós não estamos falando daquele que não foi fazer exame, daquele que até foi no médico, mas o médico não indicou para colher o exame. Então, todos aqueles outros que tiveram sintomas e que não
fez o exame para confirmar, não estão contados aqui. Tá? E aqui os casos graves de São Paulo. Então, quando a gente olha o caso grave, né, a gente vai ter aqui, ó, aqui é o número de casos graves, que é a barrinha azul. Então, aqui em 97, a gente teve 83 casos graves. Agora, em 2010, nós estamos com 8 que morreram, já, que é a barrinha vermelha, e 29 casos grave. Né? Então, quantos mais dengue grave e maior a probabilidade de ocorrência de óbito. Tá? Por isso que a gente trabalha para não ter dengue. É por isso que a gente está aqui falando com vocês, por isso que a gente está explicando que a doença existe e o que a gente pode fazer para minimizar esse problema. Tá? E o dengue, ele ocorre em determinada época do ano, não tem dengue o ano inteiro. Né? O mosquitinho aqui, ele é um bichinho que gosta muito do verão, ele gosta muito de calor. Então, quanto maior a temperatura, mais mosquito eu tenho. E quando que a temperatura é maior? No verão. Então, todos os anos, cada linha dessa daqui é um ano, né? Aqui estão vários anos. Todos os anos, o maior número de casos acontece do começo do ano até mais ou menos abril, maio. Começa a esfriar, começa a secar, o mosquito, ele não desaparece nunca, mas ele fica mais quietinho, ele cria mais devagar, então acaba diminuindo a transmissão. Então, a gente diz que dengue é uma doença sazonal, né? Ela aumenta no verão, diminui no inverno, aumenta no verão, e assim vai. E ela tem maior incidência no verão. Por quê? Porque no verão tem mais vetor. E também porque nós, aqui no nosso país, no nosso estado, nós temos uma cultura, um calendário que também facilita que as pessoas se movimentem mais no verão. Então, começa o mês de dezembro, férias escolares, as pessoas já começam a viajar, aí tem Natal, Ano Novo, todo mundo viaja, né? E férias de janeiro, fevereiro, Carnaval, grande movimentação de pessoas. Então, isso vai até a Páscoa. Né? Então, isso tudo é muito demandado pelos movimentos populacionais. E a gente soma isso, que eu estou falando só da nossa população aqui, quem vem e que vai. Né? Então, São Paulo é um polo de atração muito grande, aqui você tem indústria, você tem uma situação econômica que gera, né, recurso aqui para o Estado. Então, vem gente do Rio de Janeiro trabalhar aqui, vem gente da Bahia numa convenção aqui em São Paulo, e a gente também vai. Né? Então, os fluxos populacionais levam e trazem a doença. Então, se a pessoa chega aqui e está com o vírus, e está aqui numa reunião como essa, e tem um criadouro em qualquer lugar aqui desse prédio, esse mosquito que está criando aqui dentro pode se infectar e daqui 2 semanas, 10 dias, 2 semanas, transmitir o dengue aqui dentro do prédio do Cresce. Né? E isso a gente não fica sabendo, só vai ficar sabendo depois que esse paciente tiver febre. Eu falo assim, mas aonde você esteve? Aonde você foi? Né? Que a gente tenta fazer um estudo para verificar onde foi que a pessoa pegou a doença, para tentar trabalhar aquele espaço para não ter mais pessoas pegando a doença ali. Agora, isso aqui é o mapa de São Paulo. Né? Então, aqui é o estado de São Paulo, cada divisãozinha dessa aqui é um município. Então, se a gente olhar para o mapa de São Paulo, a gente vai ver que tem 550 municípios, dos 645 que tem aqui, que tem um mosquito que transmite a dengue. Então, qualquer um desses lugares que vocês puderem viajar, vocês têm chance de pegar dengue. E esse aqui é o nosso mosquito. Né? Então, esse aqui é o Aedes aegypti, né? Que é o mosquito que tem as patinhas rajadas, né? Que é menor que o pernilongo comum. Aqui ele está pousado, né, numa superfície, numa pele de uma pessoa, e está aqui, colocando aqui a sua boquinha para se alimentar. Né? Então, eu falo assim, mas como é que é essa história? Né? Ela mostrou um mosquito, fala que é igual ao pernilongo, e aí fala da água parada. Como é que é isso? Né? Então, porque a população confunde muito. Né? Isso não é uma coisa clara para as pessoas. Né? E aí depois vê um cartaz, tem um mosquito desse tamanho, e aí não consegue ter a dimensão real. Então, o que acontece? Esse mosquito aqui, que é a fêmea do Aedes aegypti,
toda pintadinha e com a perninha rajada, ela, quando ela fica adulta, ela copula com o macho e os ovos dela vão amadurecer para dar origem a uma nova geração. Só que, para ela conseguir completar a maturação desses ovos, ela precisa de sangue. Aí ela vai procurar alguém para picar, né? Então, como ela já não é nada boba, né, muito esperta, ela já vive dentro da casa, porque o homem está ali. A gente mora ali, né? Então, o Aedes aegypti, a gente diz assim, ele é um mosquito domiciliar, né? É isso, ele é oportunista, né? Porque, se eu viver perto de uma fonte de alimentação, eu vou garantir a minha próxima geração. Não vai faltar sangue para eu botar meus ovinhos. Porque, se ela não se alimentar de sangue, ela não ovipõe. E, se ela não põe os ovos, ela não vai ter os descendentes, né? E isso acontece em uma média de 30 a 40 dias, né? Ela se alimenta e põe ovos, se alimenta e põe ovos, é uma coisa muito, muito rápida. Bom, então, ela coloca os ovos, o ovo tem esse jeitinho aqui, parece uma canoinha, né? E ela coloca o ovo na beira do recipiente. Esse ovinho vai dar origem a uma larva. Aqui ela está em pezinha, né, na superfície da água para se alimentar. Então, esse ovo, depois de 2 a 3 dias, libera essa larva, que fica ali na água em uma semana, e aí ela fica lá espertinha procurando comer, né, qualquer alimento. Então, por isso que a gente fala assim, água limpa. Mas é uma água limpa, não é aquela água assim que tem muita matéria orgânica, e não é aquela água potável. Tem que ter um pouco de matéria orgânica para ela se alimentar, porque ela precisa comer para ir para a próxima fase, que é a fase de pupa. Essa fase aqui é imóvel, ela não se alimenta aqui. Mas é muito rápida, daqui já pega, ela já abre aqui o seu espaço e já sai o mosquito voando. Então, tudo isso aqui leva de 9 a 13 dias. Numa situação de temperatura mais baixa. Se eu tiver com 30 graus, em uma semana ela põe o ovo e já tem fêmea voando. Se eu tiver com uma temperatura de 15 graus, vai demorar 15 dias. Então, por isso que no inverno tem menos mosquito. Porque demora mais tempo para recolocar a população de adulto que vai copular, que vai colocar os ovos, etc. E, além do mais, no inverno, nosso inverno não chove muito. Então, ele é mais seco. Como o inverno é mais seco, todo aquele recipiente que está no quintal, está fora da casa, ele não tem água. E ela vai procurar um lugar com água para pôr os ovos. Porque, se não tiver água, não vai acontecer isso aqui, ó. O ovinho não vira larva. Então, essa busca de um lugar para colocar os ovos pode, inclusive, ser ruim para ela. E ela pode não alcançar um lugar para ovipor, né? Mas a tendência dela é ficar perto de onde tem um lugar para ela pôr os ovos. Bem, e aí, então, é aqui aquele ciclo que a gente já falou, né? O ovo vira larva, a larva vira adulto, o adulto se alimenta aqui para poder pôr os ovos, e aí o ovo, larva. Esse é o ciclo do mosquito, né? Então, a gente fala que a fêmea gosta de água limpa e parada, por quê? Porque ela precisa colocar os seus ovos num lugar que tenha uma quantidade de água para essa larva passar um período ali, antes de passar para essa fase, tá? Então, aqui está ele de novo, né? Ele é um mosquito preto rajado de branco, ele é menor que o pernilongo comum, pica durante o dia. Então, vocês estão aqui na reunião, o doutor Viana está aqui falando, etc., aí vocês começam. Pode suspeitar. Deve ter um criador por aqui. Porque pica durante o dia e incomoda. Incomoda. Então, você fala assim, mas a minha filha estava dormindo à noite e eu vi um pernilongo. Será que é um mosquito da dengue? Não, não deve ser. Não deve ser, né? A gente costuma dizer assim que ele tem hábitos diurnos, né? Então, ele tem uma atividade que acontece durante o dia, tá? E ele nasce e se cria em água limpa e água parada. O que é água parada? Não é uma cachoeira, sabe? Não é uma fonte no quintal que fica renovando o tempo inteiro. Ela não vai botar o ovo ali, porque precisa de uma certa calma para o ovo descolar da parede e cair na água e fazer todo aquele processo, né? Então, se você deixar a torneira da pia aberta o tempo inteiro, ela não vai colocar os ovos ali no ralinho da pia. Mas, se deixar a torneira fechada e o ralo, aquele sifão, permanecer ali, aquela água parada, com certeza vai. Qualquer um de vocês
já deve ter visto isso, né? Você chega em casa, no banheiro, no ralo do banheiro, cria pernilongo normalmente, né? Por quê? Porque fica aquela quantidade de água ali e eles vão lá colocar os ovos. E aí a gente ia falar um pouco assim. Só que tudo vocês também estão ouvindo toda hora na imprensa, né? Que fala assim, 90% dos focos estão nos domicílios, né? E é verdade, né? Só que onde o mosquito cria, está lá no quintal. Perto do domicílio é o quintal. Então, tem lá o pneu abandonado, né? Que troquei o pneu do carro, guardei lá, ou então eu peguei um pneu usado na borracharia e levei para casa, porque depois eu vou fazer um balanço com o meu filho, ou eu vou usar para botar lá na garagem para o carro não encostar na parede. Bom, em suma, pneu de estimação, né? Que a gente guarda, porque acho que um dia, quem sabe, vai usar, e fica lá no quintal. O pneu é danado, pode dizer, gente. É tudo que ele gosta, porque aqui dentro fica uma aguinha limpinha, difícil de esvaziar, difícil de evaporar totalmente, e esse ambiente aqui, para ele dar temperatura agradável e a água fica limpa. Então, é tudo que ele gosta, se criar dentro de um pneu. E o que o pneu ainda faz? Quando você leva ele para outro lugar, o mosquito vai junto, né? Aí, aqui temos a situação do vaso de planta, né? Com aquela, está vendo aqui, não sei se está muito bom, mas aqui tem um prato muito largo, né? Que tem água aqui parada, ó, tá? Este é um problema sério de criação de mosquito. Depois a gente vai mostrar onde que cria, né? E aqui está nossa fêmea, que é uma foto mais bonitinha, e a gente fala também, isso vocês também já ouviram falar, né? 85% das fêmeas estão no intradomicílio. E porque ela não é boba nem nada, boba somos nós, né? Ela está dentro da casa, na casa e dentro da casa. Então, ela cria aqui. A hora que ela sai desse criadouro, ela vai para dentro da casa, porque a população está lá, né? Você está ali sentada de tarde vendo televisão, você está sentada ali para almoçar, então ela fica dentro da casa. Ali ela tem tudo que ela precisa, né? Para que ela vai voar para longe? Então, a tendência dela é ficar perto de onde ela cria e perto de um lugar onde tem alimentação, né? Por isso que, quando a gente vai controlar a transmissão de dengue, a gente põe o inseticida dentro da casa, que é justamente para matar a fêmea, que é a fêmea que está infectada, ela que vai passar a doença. O macho não faz nada, né? Mas o macho, onde tem macho, vai ter a fêmea, porque o papel dele é só fazer a cópula para poder garantir a próxima geração, né? Agora, se a gente pegar os imóveis, né, que aí já vai chegar um pouco aí no espaço de vocês, né? Então, a gente pegar todos os imóveis que tem numa cidade, então a gente tem os residenciais, que é onde as pessoas moram, né? Você tem casa-terra, você tem sobrado, você tem apartamento, você tem, né, um conjunto grande aí de locais onde as pessoas residem. Então, residências. Agora, existe um conjunto que são casas, imóveis não residenciais, mas onde tem muitas pessoas circulando. Por exemplo, aqui, né? Aqui é um imóvel não residencial e tem gente entrando e saindo aqui o tempo inteiro, né? Aí vai ter um hospital também, né? Vai ter lá um hotel, um quartel, né? Uma rodoviária. Então, são imóveis não residenciais com grande circulação de pessoas. Esse tipo de imóvel, ele é muito propício para a transmissão de dengue. Por quê? Se tem muita gente passeando por lá, a chance de ter alguém com dengue é grande, né? Então, se eu tiver mosquito aqui, eu tenho mais chance de ter a transmissão ali dentro. Então, esse tipo de imóvel, eles têm uma importância muito grande para a gente olhar e vigiar, né? Agora, nós também temos os não residenciais, onde tem muito criador de mosquito. Esse a gente chama de ponto estratégico. Então, onde que é? Uma borracharia, está cheio de pneu. O pneu é o criador ideal para ele, né? Um ferro velho. Então, fica aquele monte de peça de carro jogada ali, aquele lata, aquelas coisas que as pessoas acumulam. Chove, junta água, né? Desmanche de automóvel, lava rápido, cemitério. Cemitério é um caso sério, né? Agora, a gente vem trabalhando há muitos anos, então, vem estimulando a trocar os vasos por fora artificial, etc., etc., mas foi toda uma construção para mudar essa cultura, porque todo mundo tinha a cultura de botar o vaso e lá trocar a flor e botar água para a flor ficar bonita, e etc., etc., né? Então, isso aqui é um criadouro de mosquito da dengue muito,
muito séria. Então, a gente trabalha olhando para esses 3 conjuntos de imóveis, e eles têm importância diferente, né? Esses 2 são mais importantes do que esse daqui. E aí, por que a gente fala isso? Porque a gente foi estudar isso e viu, né? Então, a gente foi lá na Baixada Santista e foi estudar os imóveis separando assim, ó, residência térrea e a sobradada, apartamento até térreo e até o primeiro andar, residenciais de pequeno porte, área coletiva de prédio, não residencial de grande porte e as obras. Obra em construção tem uma quantidade grande de recipientes com larva de Aedes aegypti. Área coletiva de prédio é um problemaço, né? Então, a gente precisa trabalhar o zelador, tem que trabalhar o síndico, tem que orientar. E onde que está esse mosquito criando? Naquela canaleta de escoamento da água de chuva. Pode ir lá botar uma lanterna e procurar que a larva está lá, né? Agora, as residências, de 5% a 6%. E a mesma coisa dos apartamentos. Os apartamentos de andares mais altos não são tão infestados. Então, a gente tem dado muita importância para a área coletiva de prédio, para imóveis residenciais de grande porte e para as obras, que não é fácil, né? Você tem uma obra em construção, quem é que cuida disso? Quem que está preocupado de saber se aquela água que eu deixei lá para fazer a massa do dia seguinte, ou se a água que acumulou no posto de elevador, que ainda não está instalado, está criando mosquito? Não tem responsável, né? Tem o responsável pela obra, mas não tem alguém que pense nisso. Então, a gente conseguir trabalhar a parte da responsabilidade em cada um desses imóveis não é uma coisa simples. Tem procurado avançar nisso, mas não é fácil. Imagina dentro de um hospital, que está todo mundo correndo para salvar o doente. Quem que está preocupado para saber se o vaso de planta está criando mosquito? Né? É a chefe da pessoal da limpeza? É o administrador? Então, até você identificar uma pessoa que passe a ser responsável por isso, já teve muita transmissão ali dentro, né? E aqui a gente só está mostrando, esse gráfico aqui, ó, faz esse caminho aqui, é verão, inverno, verão, inverno, verão. E o que está mostrando esses 3 cores? O azul é aquele conjunto que eu falei para vocês que são onde tem muito criador, que é o cemitério, é o depósito de ferro velho, é a borracharia. Então, ó, aqui tem mais mosquito. O vermelho é aquele que a gente falou, o hospital, a escola, os imóveis de escritório, né? Tem aqui, ó, o vermelho. E aqui, no preto, são os outros, né? Então, esse conjunto de imóveis aqui, eles têm muito mosquito e tem sido muito difícil conseguir diminuir essa infestação, né? Aí, onde é que está o mosquito? Né? Onde que cria? Então, a gente olhou aqui no ano passado, e no 2008, e o ano passado, 2009. Então, se a gente olhar, essa primeira barrinha aqui, ó, prato de vaso de planta. Então, 10% dos recipientes que têm larva, quando a gente mede a infestação, são prato de vaso de planta. E tem mais uma quantidade aqui, que somando dá quase 25%, que é o vaso de planta. As pessoas ainda põem a planta dentro da água para cultivar folhagem, etc. E deixa. Né? Ali fica um ambiente propício para ele, porque tem matéria orgânica. A água é limpa, mas tem matéria orgânica. Então, a larva se alimenta e tem como passar para as próximas fases, né? Então, se a gente for pensar numa abordagem com a população, porque quem é que bota o vaso de planta dentro da casa? É o morador, é o dono da casa. Não são vocês, não sou eu, não é o prefeito municipal, né? Então, isso é uma questão que a responsabilidade tem que ser individual, né? Aí, se a gente continuar olhando, tem uma coisa aqui que chama... Deixa eu ver uma coisa. Que é esse azul aqui, ó. Esse azul, que dá quase 12%, é inservível. É latinha de massa de tomate que não foi usada no fundo do quintal, é um brinquedo velho que está lá jogado, que a pessoa não jogou fora, mas ainda está lá juntando água. Então, é o que a gente categoriza como inservível, né? Essa parte aqui, eles são considerados como outros, mas dentro desse outros tem muitos criadores que ainda são caracterizados como inservível. A gente está trabalhando um pouco para
discriminar mais esses outros aqui, porque está muito grande essa faixa, né? Mas, de uma certa maneira, tem uma quantidade grande de recipientes que estão criando mosquito e que a própria pessoa, o próprio responsável, poderia estar resolvendo isso. Não precisava de ir lá a prefeitura, o agente da prefeitura, nada disso. Cada um cuida do seu. Eu cuido do meu, da minha casa, você na sua, né? Eu olho no meu local de trabalho, né? Só que isto é uma coisa que a gente está ainda demorando para conseguir construir, porque hábito populacional, hábito ou prática, né, não é uma coisa muito fácil da gente mudar, né? Vocês lembram como que foi a campanha do cinto de segurança, né? Demorou para pegar, né? E a gente não acha que é só multando que faz a pessoa, de fato, dar importância e começar a mudar uma cultura, a mudar uma atitude. Então, dengue, a gente falou que é uma doença nova, é recente no nosso meio, né? Começou lá em 86. Os médicos não sabiam tratar dengue, né? Nós não tínhamos instrumentos para poder fazer todas as avaliações que a gente tem hoje. Então, a gente foi trabalhando no sentido de conviver com ela, aprender com ela e usar tudo isso que a gente aprendeu numa forma de avançar no controle. Mas, desde o começo, quem é que cuidava disso? O poder público. Então, o morador, a pessoa, ficava lá na sua casa esperando a gente bater na porta para ir verificar se tinha larvinha no vasinho de planta, se tinha algum recipiente criando mosquito no quintal. Então, ela ficava de braço cruzado, porque o problema não é meu, né? E, mais recentemente, pelo menos nos últimos anos, até o próprio Ministério da Saúde e as Secretarias Municipais de Saúde têm trabalhado no sentido de que a responsabilidade não é do poder público, não é só do poder público. Claro que uma prefeitura tem que ter uma praça bem arrumada, não pode ter criador na praça, não pode ter as bocas de lobo entupidas, né? Não pode ter um jardim de bromélia numa área pública, porque vai criar um mosquito. Mas, dentro da casa, a responsabilidade é da pessoa, é do morador, né? E aí a gente também tem um aspecto que eu acho que é legal conversar com vocês, que é o seguinte: nem sempre se consegue trabalhar todas as casas. Então, a gente olhando aqui, isso aqui é do ano passado, ó. No ano passado, 20 milhões de imóveis da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, foram visitados por agentes das prefeituras, né? Das 645 prefeituras do estado. Eles conseguiram entrar em 15 milhões. 4 milhões ficou sem trabalhar, né? Isso significa 23%, com variação aqui entre as regiões, né? Pegando aqui da Grande São Paulo até Marília. E a gente vê aqui, né, a parte aqui de São Vicente, que pega a Baixada Santista, que é bem alto, ó, quase metade a gente não consegue trabalhar. E também aqui que entra a parte do litoral norte, porque é uma região turística, a pessoa não está lá, não mora lá e tal. Mas, mesmo assim, onde não é turístico, você tem um percentual que não abre. Mas porque, às vezes, a pessoa não está lá mesmo, foi trabalhar, não ficou ninguém em casa. Mas, dentro deste conjunto, existem aqueles imóveis que estão fechados para vender ou para alugar, né? E que a gente poderia trabalhar de uma forma diferenciada, utilizando, né, essa parceria que a gente tem construído com o Cresce, né? Então, o que a gente acabou de dizer, está aqui no rodapé, a questão do imóvel fechado para venda e para alocação, que está aqui dentro desse conjunto, né? E eles são importantes. A gente foi estudar isso, então, procurou algumas imobiliárias, conseguiu a chave desses imóveis e foi lá fazer uma vistoria. E o que a gente encontrou, né? Olhando todos os recipientes que poderiam criar um mosquito, nos tipos que a gente tem, então, eles têm recipiente e eles têm recipiente com água, né? E tem recipiente com larva. Então, a distribuição dos recipientes positivos no imóvel que a gente não trabalha, porque está fechado, é o mesmo do fechado, ou maior. E a gente fala isso olhando esse dado aqui de um trabalho que a gente fez. Pegou o Guarujá 1, uma área turística, né? E pegamos aqui um município lá da região de Campinas. Aí nós fomos fazer uma visita e vimos aqui que, dos imóveis que eu visitei, 1,6% tinha larva de Aedes aegypti. Aqui é imóvel positivo. E, quando eu fui lá pela segunda vez, né, eu encontrei 6,8. Então, eu trabalhei esse número,
e ficou um número que eu não consegui trabalhar. Quando eu voltei nos que eu não trabalhei, eu peguei 397, que a pessoa estava lá na hora que eu passei, e, olha, tem mais positivo naquele que eu não entro do que no que eu entro. A mesma coisa numa segunda medida que a gente fez, 4,5 para 2,7. Aí você, mas aí é Baixada Santista, é área turística, é diferente. Bom, vamos ver o outro. Aí, quando a gente vem aqui para a Hortolândia, 0,6% e 2,5%. Então, aqui a gente trabalhou, ficou 200 imóveis sem trabalhar, a gente foi no sábado, foi no domingo, foi de noite, que aí as pessoas já estavam em casa, né? Ou conseguiu a chave na imobiliária e foi pesquisar, e aí foi maior. E a mesma coisa, só aqui que não deu igual. Então, aquele imóvel que fica fechado, né? A chance dele ter o mosquito, o criador do mosquito lá é grande, e aqui a gente mostra que é até maior do que aquele que a gente trabalha, né? Bom, e aí o que eu faço? Né? Eu fico esperando o tempo passar, fico de braço cruzado, né? Diante desse problema, né? Então, tem gente ficando doente, tem fila no posto de saúde, tem falta de recursos para conseguir fazer o controle, porque as prefeituras estão no seu limite do recurso, tanto humano, porque de muita gente, né, para ir de casa em casa fazer o trabalho, não é uma coisa fácil. O trabalho de campo, ele é caro, ele exige uma quantidade de recurso humano, exige veículo, instrumental diferenciado para fazer o controle, né? Então, a gente não vai ficar de braço cruzado, né? Então, a gente pode contribuir para controlar esses criadouros, né? Um jeito é trabalhando a nossa responsabilidade individual. Então, se cada um de nós aqui fizer o trabalho na nossa moradia, no nosso local de trabalho, a gente já terá avançado uma grande parte, né? Eu estou falando isso para vocês, amanhã vocês vão comentar isso com um colega, com um vizinho, com um parente, né? E a gente vai multiplicando, né? Essa informação e essa tomada de decisão de colocar em prática essa atitude. E uma responsabilidade coletiva, no caso de vocês, né, orientando os proprietários que disponibilizam seus imóveis para venda ou locação, inclusive aqueles de temporada, né, e que pode até ser por um período curto, uma semana, durante as férias, carnaval, né, da importância deste proprietário adotar cuidados com determinados locais, que são aqueles recipientes. Então, ou ele vai tirar, ou ele vai alterar, ou ele vai mudar as condições para não acumular água e não ter o mosquito, né? Então, se eu não crio o mosquito, eu não vou ter novas gerações, né? Ele falou aqui, o doutor Viana, da questão do saco, né, para colocar no vaso sanitário. É muito comum você entrar numa casa fechada e ali no vaso sanitário está coberto de larva. Vocês já devem ter visto isso, né? E a mesma coisa, a questão do ralo. O ralo é um criadouro muito importante, né? Ele consegue, mesmo a gente não consegue ver, mas aquele ralo de uso intermitente, o ralo que está no banheiro, não o do box, o outro, e ralo de área externa. Pode colocar a lanterna e olhar, tem larva. Eles são muito positivos. E aí a gente vai mostrar alguns criadouros que são que a gente tem encontrado nos imóveis e que tem importância, né? Por exemplo, aqui a planta cultivada em água, né? E aqui o prato do vaso, né? Então, é o prato e o vaso, né? E o que faz, né? O que a gente manda fazer? O que orienta para fazer, né? Lavar com a bucha e sabão, os vasos que contêm flor ornamental, em água para eliminar o ovo do mosquito. Pode ter planta em água? Pode. Não é proibido. Só que uma vez por semana, tira a planta daqui de dentro, lava ela bem embaixo da torneira, lava o vaso, passa a bucha e põe água limpa. Para que precisa passar a bucha? Porque o ovinho fica preso aqui na parede. E se eu só enxaguar e colocar água de novo, amanhã o ovinho desprende, cai na água e libera a larva, né? E a mesma coisa aqui. Aqui eu posso tirar o prato, né? Do jeito que essas plantas estão aqui no chão, não precisa do prato. Ele não faz a mínima falta, né? Ou então a gente põe areia, né? Coloca areia grossa e apoia o vaso ali. Mas não pode pôr pouca areia, né? Tem que pôr uma areia até preencher até o nível, porque senão fica aquela camada de água, aquilo lá é suficiente para o mosquito criar. Isso aqui é uma beleza, né? É lindo mesmo. Quem não acha lindo uma bromélia, né? Enfeita, né? E os paisagistas têm usado muito isso. Só que pode olhar aqui dentro, e aqui acumula água, vai ter larva, né? E isso aqui é um criadouro difícil de tirar.
Então, o que a gente recomenda? Regar abundantemente com a mangueira, pelo menos 2 vezes por semana. Pega a mangueira e joga ali todos esses lugares aqui do imbricamento das folhas, né? E rega, porque aí esgota aquele conteúdo. Tira o ovo fora. E mesmo que sobre algum ovo, e ele eclodia, a larva está lá, quando eu for regar pela segunda vez, eu não deixo ela virar a próxima fase, né? E a gente também tem feito orientação para usar outro tipo de planta, né? Em jardins ornamentais, etc. Aqui estão os inservíveis, né? Que a gente encontra nas casas. As latinhas, embalagens, o pneu, as garrafas, né? Que tem sempre que estar de ponta cabeça, né? Aqui outros inservíveis, né? Pedaço de plástico que fica aqui acumulando água que vai criar, né? Então, recolher, dispor no lixo, guardar o pneu em lugar coberto e manter a garrafa de ponta cabeça. Tudo coisa simples, né? Aqui já começa a complicar um pouquinho, né? Porque a caixa d'água sem tampa, né? Isso aqui é um criadouro que é uma beleza, né? Ferve de larva aí, né? E o que acontece com essa caixa d'água? Às vezes ela está em cima da casa, chove, né? O vento, e aí ela racha, e aí não compra só a tampa, né? Não consegue comprar, aí fica assim, né? Ou então faz assim, bota aqui um pedaço de madeira, só que a fêmea do mosquito é pequenininha, qualquer orifício ela entra, então não adianta, tem que vedar e vedar bem, né? Então, cobrir com uma tampa, uma tela ou uma lona plástica a caixa d'água sem tampa. Isso aqui é um recipiente para acumular água e provavelmente no lugar de oferta intermitente. Esse aqui é um vilão danado, né? Deixa eu ver se tem mais um. Tem mais um. Isso aqui é uma coisa muito comum, né? É a bandeja do ar-condicionado. Pode olhar que encontra o mosquito lá. Aqui o ralo. Esse aqui é o ralo de quintal, ó. Ele acumula água de chuva e, às vezes, aqui pela norma da BNT, existe uma depressão, né? E fica ali uma quantidade de água parada, né? Quando você não está usando o ralo, não está passando a água ali. Isso é suficiente para criar um mosquito. E isso aqui, caco de vidro em murgas. Eu faço uma coisa para me proteger, né? Para a pessoa não pular, ou não invadir meu quintal, ou para furto, ou alguma outra coisa. E aí o que acontece é que aqui cria mosquito. Às vezes eles quebram o gargalo da garrafa, né? E colocam assim no cimento. Então, isso aqui é suficiente para essa água que fica acumulada aqui, a fêmea colocar os ovos. Isso aqui é uma coisa também mais complicada, que vai exigir talvez uma obra de engenharia, porque a laje ela precisa ser nivelada, né? A calha é mais fácil, né? Ela está entupida aqui, está com folha seca, então ela vai entupir, a água não desce, então isso aqui fica criando mosquito o tempo inteiro, até a próxima chuva, né? Aqui as outras calhas. Aqui são situações que vocês podem encontrar no dia a dia de vocês, né? E como que deve ser, né? Então, manter o vaso sanitário e a caixa de descarga bem vedado, né? Isso é outro problema, né? Vocês devem encontrar com frequência. Manter a piscina coberta ou tratar, né? Com cloro. Se ela estiver tratada com cloro, a fêmea não vai colocar os ovos ali e não vai passar para a próxima fase, né? Bem, então, como que a gente está trabalhando para a gente tentar dar esse passo que a gente falou, da responsabilização e de multiplicar um pouco esse conhecimento, né? Eu tenho uma coisa que chama mobilização social. Então, mobilizar significa envolver mais e mais pessoas no problema, né? Então, foi publicado uma portaria da Secretaria da Saúde, em 2002, foi o ano em que o governo federal instituiu o Programa Nacional de Controle de Dengue, porque até então eles achavam que iria eliminar o mosquito totalmente, e aí se verificou que a situação nossa de urbanização, de fluxo de pessoas e as condições com que as populações vivem nas cidades, impossível, né? Então, nós vamos ter que conviver com ele. Portanto, nós temos que ter uma estratégia de controle. E aí, a proposta do Comitê de Mobilização vem junto com a proposta de controle nacional, aí o Estado de São Paulo faz a portaria e chama vários parceiros para participar, né? Então, são órgãos públicos, estaduais da área da saúde, da área de educação e da área do meio ambiente, né?
Porque educação, né? A gente precisa construir essa cultura e esse conhecimento na escola. Então, todas as crianças hoje, durante o currículo, eles vão ter um dia uma aula sobre dengue, eles vão fazer atividades sobre dengue, porque vai construindo este conhecimento, vai fazer parte da agenda das escolas, né? Essa criança vai levar esse conhecimento para o pai, porque nós não tivemos dengue na escola, né? Quando a gente fez lá o nosso curso primário, né? Não tinha dengue aqui. E a gente também convidou várias entidades para participar desta mobilização, né? A Associação Paulista de Supermercado, Companhia de Saneamento Ambiental, Companhia de Trens Urbanos, o Cresce, que foi um parceiro que eu pessoalmente levei para o comitê e que tem sido muito importante essa parceria, Conselho Regional de Farmácia, Defesa Civil, Correios e Telégrafos, a Fiesp, o Metrô, né, a Sabesp, a Socicam, e tem mais uma série de outras que a gente não colocou aí, e que cada uma está fazendo um tipo de trabalho, desde colocar no seu site uma informação sobre dengue, para que as pessoas que consultam esse site vejam essa mensagem e passe a tomar alguma outra atitude, ou... quando eu vou comprar passagem lá na rodoviária, a empresa que está vendendo a passagem entrega um folhetinho sobre dengue, ou quando o carteiro vem entregar a carta, também entrega uma mensagem sobre dengue. Quer dizer, cada um está procurando se envolver numa atividade, ou então, dentro da própria empresa, as CIPAs, se preocupar em ter treinamento para as pessoas, formar essas brigadas de vistoria dentro dos espaços que essas entidades ocupam, né? As áreas que ocupa. Então, assim, tem sido uma construção e uma multiplicação de ações que a gente não consegue, de fato, medir até o quanto que a gente já avançou. Mas a gente sabe que isto está construindo uma multiplicação de conhecimento e que deve levar a uma mudança de atitude, né? E aí a gente perguntaria de novo, né? Mas como é que eu vou fazer com essa tal mobilização? Eu que estou aqui nessa sala sentado ouvindo a Dalva falar, né? Aí, de novo, a gente chama atenção para a questão de que cada um de nós pode desenvolver ações que garantem a participação no controle dos criadores do vetor, impedindo o seu desenvolvimento naqueles imóveis que a gente está visitando todo dia, né? Vocês, naqueles que vão vender, eu, que não sou corretora de imóveis, mas quando eu for visitar uma amiga minha, dentro da minha própria casa, num parente, né? Chamar atenção para esta importância, do ponto de vista individual e coletivo, né? Então, dentro de tudo isso que a gente falou, e é claro que a gente não pode esquecer também da questão da prática do entendimento da doença, por isso que a gente falou do sintoma, de como é que ela manifesta, porque sempre é importante que, na suspeita da dengue, procure o serviço de saúde. Isso é uma das primeiras informações que todas as mensagens que vocês vão ver vão dizer, porque o fato de alguém ir buscar o serviço de saúde sinaliza, né, o risco de ter transmissão de dengue naquele local. E aí a gente vai desencadear todas as ações necessárias para isso, né? Então, a mudança de atitude por meio da mobilização social, quer dizer, cada um fazer a sua parte, né, deve levar a um ambiente seguro. E um ambiente seguro, o que é? É um ambiente sem criador, é um ambiente sem condições de ocorrência da doença, né? Então, isso é fundamental para a convivência da sociedade sem dengue, né? E aí a gente vai ter aí o nosso mundo melhor, né? Então, eu quero agradecer vocês por terem me ouvido e pelas perguntas que vocês vão fazer a partir de agora. Obrigada.